Meus irmãos, muito boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente, podendo participar de mais um seminário muito importante, né? Onde a gente colhe informações acerca de vários temas que o Espiritismo nos apresenta. Hoje nós vamos falar sobre o tema família, espaço de convivência, com Marcos Demário. Ele já está aqui conosco para estar falando sobre o assunto. Mas antes de a gente começar, a gente vai ler uma página e depois fazer a prece para que possamos dar início aos trabalhos da tarde de hoje. E começa assim a nossa página, né? Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestade do caminho. Não se iluda, mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiantemente, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. Do livro Minutos de Sabedoria, por Carlos Torres Pastorino. Assim sendo, meus irmãos, possamos nós fechar os nossos olhos e nesse momento sublime, onde Deus nos dá mais uma oportunidade de podermos aprender um pouco mais acerca do que a doutrina espírita nos oferece. Pedimos também que abençoe o companheiro que nos trará a palavra amiga, tranquila, que ele possa ser abençoado e amparado pelos amigos espirituais, para que possamos ficar em paz e harmonia com ele e entender claramente a mensagem que ele tem para nos oferecer. Que em teu nome, Pai amado, também com a presença e o apoio dos amigos espirituais, de Jesus, o amigo incansável, trabalhador do bem, iniciamos assim os trabalhos, o seminário da tarde de hoje, que assim seja. Bom, então nós temos aqui o nosso amigo Marcos Demário, que vai nos trazer, né, como dissemos, o tema família, espaço de convivência. Marcos Demário é do Rio, nosso vizinho, né, digamos assim, né? Ele participa do grupo de estudos Seara de Luz, que é um grupo online onde eles se reúnem para estar falando sobre vários temas sobre o espiritismo. Então, meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. A palavra é com você, com o tema família, espaço de convivência. Tá ótimo? Marcos, nós não estamos te ouvindo. Pequena falha técnica. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado a todos do grupo Luz e Amor aí de Bangu, que é um grupo a qual eu já estive diversas vezes para realizar palestras, seminários. É um prazer estar, então, com vocês hoje aqui para conversarmos sobre esse tema, família, espaço de convivência, e que todos estejamos aqui reunidos, unidos, através das vibrações do amor com o nosso Mestre Jesus. Esse tema, família, espaço de convivência, na verdade é título de um dos meus livros, eu que já tenho 37 livros publicados, está ele aqui na tela, Família, Espaço de Convivência. E é um tema que não se esgota, é um tema da máxima importância, não apenas nos dias atuais, mas, na verdade, sempre foi e continuará sendo um tema muito importante, porque a família é a célula da sociedade humana. É pelas portas da família que nós temos a bênção
da reencarnação, de termos aqui esta oportunidade divina de uma nova existência, dando continuidade ao nosso aperfeiçoamento intelectual e moral rumo à perfeição. Então, a família reveste-se de uma importância que necessita realmente ser trabalhada, ser entendida, compreendida, e para nós espíritas, principalmente do ponto de vista moral, transcendendo os meros aspectos biológicos, culturais e sociais, porque nós sabemos que somos almas ou espíritos imortais, nós conhecemos os mecanismos da reencarnação e sabemos que os laços que nos unem remontam a existências passadas e que a finalidade da encarnação, na verdade, temos que dizer as finalidades da encarnação, primeiro, é o de nos propiciar o aperfeiçoamento, através da autoeducação, para que possamos, de fato, em mais breve tempo, conseguir chegar à perfeição a que somos destinados. E segundo, que a encarnação nos dá a oportunidade de repararmos o mal que, porventura, tenhamos feito no passado. Terceiro, que estar aqui na Terra, nesta existência humana, também nos traz mais uma oportunidade de combater as más tendências que ainda possuímos e desenvolver as virtudes. E assim, nós chegamos a uma quarta finalidade, que é fazermos aqui na Terra a nossa parte na criação divina. Porque todos nós temos uma missão. Missão não é apenas para espíritos superiores missionários. Todos temos uma missão. A primeira missão é de nos melhorarmos. É missão sagrada. E a segunda missão é a de cooperarmos com Deus na sua obra, sabendo, então, conviver melhor com os outros, sabendo cuidar do planeta. Então, tudo isso se reveste de muita importância e está ligada à encarnação. E a família é um núcleo humano que propicia que possamos alcançar, colocar em prática todas essas finalidades da encarnação. Por isso, o Espiritismo se coloca francamente contrário a esses profetas de plantão que, de vez em quando, dizem que a família está falida, que a família será substituída por outros mecanismos sociais, que a família é a pedra de tropeço da humanidade e assim por diante. Não. A questão é como entendemos a família, como olhamos a família, qual a importância que damos à família. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Esse título, Família, Espaço de Convivência, já nos alerta que temos que olhar a família, perceber a família como um espaço coletivo de seres humanos que se reúnem aqui na Terra, e essa reunião não pode ter acontecido por acaso. Por que afirmamos isso? Porque ao estudarmos o Espiritismo, nós compreendemos que existe uma lei maior, que é chamada de lei divina, ou lei natural, que rege a vida. A vida aqui na Terra, a vida do mundo espiritual, a vida nos outros planetas, enfim, a vida no universo, que é obra de Deus. E, portanto, o chamado acaso, ele não pode existir, porque ele seria totalmente
totalmente contrário à ideia que temos de Deus como Criador de tudo, Pai de todas as criaturas e absolutamente, totalmente perfeito, totalmente misericordioso, justo, bondoso. Então, não pode existir o acaso. Então, nós estamos aqui na Terra, reencarnamos, e estamos nesta determinada família com estas pessoas, não por acaso. Há sempre uma razão de ser que explica a nossa reunião aqui na Terra. Por que que eu sou filho deste pai e desta mãe? Porque eu tenho estes irmãos e estas irmãs. E, no caso, se eu já cresci, por que que eu me uni com este ou com esta? Porque estes filhos e não aqueles, tudo tem a sua razão de ser, embora muitas vezes nós não tenhamos essa informação, nós não tenhamos ideia dos ascendentes espirituais que nos reúnem aqui na Terra. E é muito bom, nós temos que agradecer a Deus de desconhecermos esses ascendentes, porque se tivéssemos essa memória, teríamos uma dificuldade imensa de conviver. Teríamos uma grande dificuldade para superar problemas do passado e, finalmente, conseguirmos nos amar. Daí o chamado esquecimento do passado. Vamos dar um exemplo para deixar bem claro isso. Imaginemos que casamos e, casados, recebemos a notícia da gravidez e a vinda do primeiro filho. E o filho nasce, ou seria melhor dizendo, reencarna. Podemos imaginar que, ao olharmos para a criança recém-nascida, já soubéssemos que esse nosso filho atual, na verdade, é alguém lá de uma existência passada e que nos fez o mal, e que durante um bom tempo nós estivemos como inimigos. Como agora amá-lo se tivéssemos essa consciência? Por isso que Deus é bom. Ele coloca o esquecimento do passado para que na nova personalidade e no novo corpo possamos superar o passado sem ter essa memória. E ainda, na sua sabedoria, Deus nos entrega o período infantil. A primeira infância é maravilhosa, porque está aquela criança, bebê, o recém-nascido, que precisa de todo o amparo, todos os cuidados, e que enternece o nosso coração, mexe com o nosso sentimento, para que possamos amá-lo. Então, tudo está dentro de um planejamento que é muito superior, muito maior ao que possamos imaginar. E aí, iniciamos a nossa nova caminhada aqui na Terra, no seio da família. O Espiritismo nos diz que é na família onde precisamos aprender a nos amar, superando problemas de relacionamento. É na família onde precisamos fazer crescer a compreensão, a tolerância, a paciência e assim por diante. A família é um espaço privilegiado para isso, porque é no contexto do lar que formamos, em que fazemos trocas afetivas, intelectuais, de serviço e assim por diante, onde uns precisam ajudar os outros, onde, querendo ou não,
nós vamos sempre nos encontrar, nós vamos compartilhar o café da manhã, o almoço, a janta, enfim, tudo. Durante um bom tempo, nós somos dependentes dos nossos pais, que têm a missão de nos educar, de nos orientar, para que, ganhando experiência, conforme a idade vai avançando, possamos melhor viver na vida, porque precisamos ser educados para isso. E depois vamos constituir a nossa própria família, porque isso não acaba nunca. E a questão, na verdade, de essência, não é de discutirmos aqui as diversas estruturas familiares. Porque a família, ela pode ter estrutura muito diversa. Aquela que é muito conhecida na história humana, do pai, mãe, filhos e avós, uma família patriarcal, em que o pai é o provedor, mas também podemos ter diversas outras formas dessa estrutura. Mas, enfim, independente da estrutura, o que nos interessa aqui é fazer o foco moral, da questão de convivência, da questão comportamental. É isso o que mais importa para nós. E não adianta querermos olhar para o passado, querer descobrir o que fizemos uns aos outros em existências passadas. Importante é olhar para o hoje, trabalhar no hoje, visando superar qualquer problema, qualquer dificuldade que porventura esteja vindo de existências passadas, para podermos alicerçar um amanhã, um futuro melhor. E para isso, o grande esforço na família é conseguirmos nos amar. Mas para isso, precisamos também compreender o que seja o amor, que é hoje tão confundido com o sexo, com a sensualidade, com a paixão. Mas nada disso significa verdadeiramente o amor. Amor é sentimento, ou seja, disposição afetiva de um ser para outro ser. Mas o amor, segundo a informação dos espíritos superiores, é o maior dos sentimentos. E o grande representante do amor aqui na face da Terra é Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre. Por isso é que estamos aqui reencarnados para, primeiramente, fazermos um curso de aprendizado sobre o amor, para que possamos, então, nos amar, superando o egoísmo, o orgulho, o individualismo, a indiferença, a insensibilidade, que, em graus variados, caracteriza boa parte ainda de nós, seres humanos. Qual o melhor lugar para fazermos esse curso e colocar os seus ensinos em prática? É a família. Esse é o melhor lugar. Porque na família nós estamos unidos a afetos e desafetos. É isso o que acontece através da reencarnação. Os afetos, claro, vão nos alicerçar, mas existem os desafetos, como, por exemplo, o famoso filho problema, filho difícil, que, à luz da doutrina espírita, deveríamos falar filho desafio. Porque ou eu sou o desafeto dele, ou ele é o meu desafeto. Um dos dois está desprugado, desligado da lei divina. Mas neste processo reencarnatório, o pai e a mãe devem educar o filho e a filha. Essa é a missão. E nessa missão, com amor, tentar, então, superar
o que aconteceu no passado. Naturalmente que os desafios são muito grandes. Falar é uma coisa, vivenciar é outra. E nós temos plena consciência em relação a isso. Mas precisamos sair da teoria, do discurso, para a prática. Isso só vai acontecer quando tivermos uma verdadeira fé, uma verdadeira crença e nos dispusermos com toda a força de vontade a superar questões do passado e amar. Mesmo que não sejamos compreendidos, mesmo que sejamos desafiados o tempo todo, mesmo que aquele a quem estamos nos devotando não queira ouvir as nossas orientações e se desvie pelos caminhos da vida humana. Aliás, sobre isso, temos um exemplo vigoroso que nos foi relatado por um querido amigo espírita, hoje aposentado, mas ele fez carreira na cidade do Rio de Janeiro como agente penitenciário. Ele trabalhou tanto no antigo complexo da Frei Caneca, hoje já não mais existente, como também trabalhou no complexo de Bangu, que ainda existe. E ele conta, então, uma cena tocante para mostrar a todos nós o que é o poder do amor para tudo compreender e superar. Diz ele que era um domingo, dia de visitação. Um domingo de alto verão na cidade do Rio de Janeiro. 40 graus à sombra. E ele está, então, na portaria de um dos presídios do complexo lá de Bangu, ou também conhecido como complexo de Jericinó, e ele está ali, vendo os familiares chegando para a visitação. Ele estende o olhar à frente, porque entre o portão de entrada do complexo e cada presídio existe uma distância muito grande e que tem que ser percorrida a pé. Ele vê, então, uma senhora que está vindo e em cada mão uma bolsa, debaixo daquele sol escaldante. Ele já conhecia muitos dos familiares que visitavam os seus parentes ali encarcerados. Ele olhou e reconheceu. É a dona fulana. E esperou que ela chegasse. Quando ela chegou, ele olhou para ela, conduído, disse assim: dona fulana, não tenho boa notícia para a senhora. Ela, então, arriou as duas bolsas no chão, pegou lá sua toalha, enxugou o suor no rosto e olhou para ele. E disse: dona fulana, foi hoje mesmo, logo cedo, chegou uma ordem de transferência do seu filho. Ele foi transferido hoje, logo cedo, aqui, deste presídio, aqui em Bangu, lá para Frei Caneca, no centro da cidade. Ele não está mais aqui. Ele disse que ela olhou para ele, agradeceu, muito obrigado pela informação, não tem problema, pegou as duas bolsas, meia volta, começou a ir. E ele então perguntou: dona fulana, o que a senhora vai fazer? Eu vou lá para Frei Caneca. Mas, dona fulana, de Bangu até lá, de ônibus? Eu não sei nem se a senhora vai chegar em tempo para poder fazer a visita, e debaixo desse sol, queimando tudo. Então ele disse assim: Marcos, ela olhou para mim e disse: não tem problema, é meu filho. Muito obrigado, deixa eu ir.
E disse, isso ficou, então, ecoando dentro de mim. É meu filho. Um filho que havia cometido um crime, que havia sido julgado, condenado e aprisionado. Ela teria que sair do complexo penitenciário de Bangu, pegar uns 2 ônibus para chegar no centro da cidade. Quem não conhece o Rio de Janeiro, o complexo de Bangu fica na zona oeste, que é bem longe, e ir para o centro da cidade. 2, 3 horas fazendo esse deslocamento, dependendo do tempo de esperar ônibus, do trânsito. Mas ela ia fazer a visita ao filho. Ou seja, não importava o que o filho tivesse feito, era seu filho. O amor de mãe falava mais alto. É um grande exemplo para todos nós. Porque esse tem que ser o nosso esforço. Não podemos abandonar aqueles que o Pai confiou a nós nesta encarnação como filhos, ou como netos, ou mesmo como sobrinhos, ou como cônjuge. Porque é fácil abrir mão, é fácil se separar, é fácil dizer, ó, já está crescido, problema dele, que assuma as consequências do que está fazendo. Tudo isso é fácil de falar, muito fácil. Mas e a fraternidade? E a solidariedade? E a reparação de um passado muitas vezes delituoso? Porque hoje, muitas vezes somos vítima, porque no passado fomos algoz. E não soubemos compreender, não soubemos perdoar, nada disso. E agora estamos assumindo apenas e tão somente, de forma natural, as consequências do que fizemos em existências passadas. Por isso se diz que, em muitos casos, a família é o nosso cadinho. Cadinho é utilizado na forja. Então, você tem que passar por aquela incandescência toda, mas que é para aprender, se aformosear e, finalmente, se renovar e ser uma pessoa nova que agora vai mesmo trilhar o caminho do bem. Então, na família, nós temos todas essas coisas acontecendo. Então, é preciso compreender, é preciso tolerar, é preciso perseverar, é preciso perdoar. Mas aí, isso nos lembra uma querida companheira de estudo do Espiritismo, que todas as vezes que o tema em estudo levava a comentários sobre o perdão das ofensas, ela um tanto quanto se revoltava. E tinha o seguinte argumento: perdoar. Perdoar a quem nós não conhecemos com profundidade, perdoar uma amiga, tudo bem. Ah, mas quando se trata de um familiar, aí nem adianta me pedir, porque eu não perdoo. Eu não perdoo. Um familiar nos atingir, fazer coisas que realmente vão ali nos levar a situações muito difíceis, eu não posso perdoar. Essa era a colocação dela. Então, ela fazia uma distinção. Ela até podia perdoar outras pessoas, mas quando se tratava de um familiar, ela não aceitava exercer o perdão de jeito nenhum. Mas acontece que o familiar, aquele que vive conosco às 24 horas,
ou outros familiares, são esses que mais necessitam da nossa compreensão. É com esses que nós precisamos exercer o amar-vos uns aos outros. Lembrando aqui aquela história contada pelo espírito Neio Lúcio, através do nosso querido médium Chico Xavier, que está lá no livro Jesus no Lar, quando Jesus anuncia que iria reunir os 12 na casa de Simão Pedro, à noite, e Pedro pergunta ao mestre como ia ficar a família dele, né? A casa não era grande, como é que ia fazer isso? E Jesus informa que a família de Pedro também deveria participar daquele colóquio, daquele encontro que ia ser feito. Aí Pedro, que tinha um problema de relacionamento com a sogra, que vivia com ele, pergunta, e senhor, mas também a minha sogra? E Jesus diz a ele, sim, Pedro, inclusive ela. Eu não vou contar o resto da história para deixar o sabor de quem está aqui nos acompanhando, depois fazer a leitura do livro Jesus no Lar e conhecer essa história e o que vai acontecer. Mas Jesus fez questão de mostrar a Pedro que é preciso se reconciliar com quem está conosco aqui no caminho. Mas não adianta se reconciliar com aqueles que estão distantes ou que só vemos de vez em quando. Precisamos nos reconciliar com os familiares, com aqueles que estão mesmo caminhando conosco, porque não caímos de paraquedas aqui neste mundo, nós estamos aqui por acaso. Então, precisamos fazer esse esforço de nos compreendermos. O que significa colocar em prática a regra de ouro da educação que nos foi ensinada por Jesus. Recordemos, precisamos fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Vamos repetir? Porque é muito importante entendermos essa regra. Devemos somente fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. É isso que temos que colocar em prática na família. Vamos a exemplos, porque os exemplos é que nos tocam de mais perto. Muito bem. O que eu devo fazer para com os meus familiares? Bem, somente o que eu gostaria que eles fizessem comigo. O que eu desejo que eles façam comigo? Fofocas e intrigas? Ou não, de maneira alguma. Postagens dúbias, mentirosas nas redes sociais sobre mim? Não. Claro que eu não desejo que façam isso comigo. Que na festa do meu aniversário façam conversas, falas que, na verdade, me rebaixam? Não desejo que façam isso comigo. Quando eu for pedir uma ajuda, um auxílio, eu desejo que eles batam a porta na minha cara e se recusem a me ajudar? Não. É claro que eu não desejo que façam isso comigo. Ou seja, esses exemplos são muito claros para mostrar que eu também não devo fofocar e criar intrigas sobre os meus familiares. Que quando eles pedirem um auxílio, eu devo auxiliar na medida do meu possível. Que devo tomar cuidado com o que publico nas minhas redes sociais, envolvendo familiares. Essa é a regra de ouro. E é aí que nós vamos estabelecer uma convivência melhor com a família. Como poderemos querer reformar o mundo
a humanidade, se não conseguimos amar os próprios familiares, se não conseguimos conviver direito com eles, no pequeno núcleo chamado família? Não é possível. Agora, para só fazermos a eles o que desejamos que eles nos façam, precisamos realizar a nossa autoeducação. Eis uma questão muito importante na convivência familiar, porque nós temos o velho e terrível hábito de ficar apontando os defeitos dos outros e exigindo que os outros se transformem, que os outros se melhorem. E esquecemos que somos nós que precisamos nos transformar. Somos nós que precisamos nos melhorar antes de mais nada. Como querer encontrar paz e felicidade no lar, no ambiente doméstico, se nós somos o próprio fogo, se nós somos o terremoto, se nós somos o problema? Porque é fácil dizer que os outros é que são o problema. Mas será que nós realmente somos pacientes? Será que nós sabemos exercer o diálogo? Será que nós temos mente aberta? Será que nos trabalhamos para modificar hábitos que, em verdade, estão nos prejudicando e prejudicando os outros? Mas nós estamos sempre dizendo, você realmente é muito difícil. Assim não é possível. Aqui, nesta casa, ninguém ajuda ninguém. Mas e você? Você não é difícil? Você é totalmente cooperativo? Mesmo? Precisamos fazer esses questionamentos a nós mesmos. Precisamos saber ouvir as críticas que muitas vezes os familiares nos dirigem, porque essas críticas vão nos ajudar no autoconhecimento e na autoeducação. Largaram a louça lá na pia, ninguém lavou, não tem problema. Ao invés de ficar aí reclamando, falando, criticando, vá lá e lave. Faça. Porque você faz parte da família. Deixar as roupas espalhadas aqui e ali, colha, coloque para lavar, guarde, faça a sua parte. Aí sim, você terá a autoridade moral, porque você é exemplo de cobrar. E de mostrar que se você faz, os outros também precisam e devem fazer. Mas é cobrança com fraternidade. Não é aquela cobrança que sai pisando em cima. Não é aquela cobrança com a espada na mão. É a cobrança fraterna, perseverante, e você continuando a dar o exemplo. E segurando a língua. Isso é muito importante. Travar a língua. Há um recurso para isso, que o Chico Xavier nos ensinou, usar a água da paz. Antes de explodir, antes de falar o que não deve, pega lá um bocado de água, ponha na boca, mas não engula, como dizia o Chico. Aí você fica segurando a água na boca e não pode falar. Porque se você for falar, vai espalhar água, isso é falta de educação. Então você se segura, trava a língua. Você pode estar fervendo por dentro, como se diz, pode estar com pensamentos negativos, mas pelo menos não vai exteriorizar, não vai verbalizar, o que já é uma grande coisa. Deixe o tempo passar. Acalme-se. Ou, se for o caso, espere que o outro se acalme. Para, na sequência, poder, então, conversar, abrir um diálogo. Vou passar agora a palavra
a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que, através do médium Divaldo Franco, no livro Estudos Espíritas, ela tem todo um capítulo a respeito da família e nos chama a atenção a seguinte fala da Joana de Ângeles. Então, abrindo aspas. A família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A família é mais do que o resultante genético. São os ideais, os sonhos, os anseios, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se comentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Que belas colocações do espírito Joana de Ângeles. Família, grupo de espíritos, normalmente necessitados. Ela tem razão, porque somos necessitados uns dos outros. Somos necessitados do Evangelho. Somos necessitados do amor. Somos necessitados da compreensão. Somos necessitados do auxílio. Somos necessitados da educação. Todos nós. Todos somos necessitados. Não são apenas os outros. Temos também que nos colocar dentro desse aspecto. E ela nos lembra que isso acontece pelos laços reencarnatórios. Porque estamos vindo ligados uns aos outros. Aliás, vale a pena, aqui para quem não leu, e mesmo para quem já leu, até fazer a releitura de uma trilogia mediúnica recebida pela nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira. 3 romances. Cavaleiro de Lumières, Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. Esses 3 romances se passam em 3 épocas diferentes na Europa, reunindo, em circunstâncias diversas, os mesmos personagens, sendo que um deles é a própria médium Ivone Pereira. Esses 3 romances dão para nós uma visão bastante extensa sobre como funciona a reencarnação e como estamos ligados, vinculados uns aos outros através das existências. E como Deus é bom ao nos proporcionar uma nova existência, uma nova encarnação, para apertarmos os laços afetivos, mas também para corrigirmos, repararmos coisas que não foram tão boas e que fizemos uns aos outros nas existências passadas, até que possamos superar esse ciclo reencarnatório graças ao nosso aperfeiçoamento. Vou trazer também aqui para a nossa reflexão, já vimos a fala do espírito Joana de Ângeles, vamos agora ouvir a fala do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, fala essa que se encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz vai fazer, então, uma referência à família. Vamos passar a palavra a ele, abrindo aspas. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando os vínculos dos compromissos que assumem
perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Fechando aspas, são palavras do espírito André Luiz, que se encontram no livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou aqui destacar a parte final da fala dele, quando ele faz toda uma colocação a respeito da paternidade e da maternidade, que em O Livro dos Espíritos, na questão 582, ficamos sabendo que tanto a paternidade quanto a maternidade são uma sagrada missão concedida por Deus para que possamos realizar a educação, entendendo-se aqui a educação moral dos espíritos que reencarnam como nossos filhos. E, se por descuido nosso deixarmos que eles, agora nossos filhos, se desvirtuem, seremos considerados culpados perante a lei divina e teremos que responder por isso. Daí o nosso André Luiz ressaltar a importância da paternidade e da maternidade. E à luz da reencarnação, precisamos entender que se hoje aqui estamos e temos que cuidar, orientar, educar as novas gerações, lembremos que amanhã estaremos de volta ao mundo espiritual. E estando no mundo espiritual, face ainda as nossas imperfeições, e porque aqui na última existência não conseguimos plenamente amar aos que deveríamos amar, teremos que voltar, nascer de novo, como ensinou Jesus, reencarnar. Que paz queremos ter? Que humanidade queremos encontrar? Depende do que estamos fazendo hoje, aqui e agora. Porque nós somos, como educadores e educadoras, os responsáveis pelo futuro da humanidade. E, infelizmente, o que temos assistido em grande maioria das famílias é, por parte dos pais, o não cumprimento dessa missão divina, sagrada, de educar, de corrigir as más tendências dos espíritos, agora seus filhos, de dar bons exemplos para eles, de encaminhá-los para uma visão espiritualizada da vida. Não estamos fazendo isso. Estamos despejando na sociedade humana gerações atrás de gerações de espíritos egoístas, materialistas. Daí porque o mal tem se exacerbado, crescido. Por isso, estamos envolvidos com uma espécie de teia de corrupção, de hipocrisia, de violência, de cada um por si, num individualismo exagerado, em que todos estão vivendo apenas para os prazeres da matéria, quando, na verdade, nós somos espíritos, e que não vamos viver para sempre aqui. E o que é da matéria, na matéria fica.
Onde está a educação moral? A formação do caráter? A criação dos bons hábitos? A destruição das más tendências com o desenvolvimento das virtudes? Esse é o papel da educação. Essa é a verdadeira educação. E são os pais irresponsáveis que precisam trabalhar isso na família, que vai dar as mãos à escola. A escola vai dar as mãos à família, mas a escola não existe para substituir a família. Os professores não existem para substituírem os pais. Por isso, quando estudamos o Espiritismo, compreendemos a grandiosa importância da família. É nesse núcleo humano onde precisamos aprender a nos amar, onde precisamos aprender a nos perdoar, onde precisamos aprender a nos compreender, tolerar e construir uma nova relação mais harmônica, mais equilibrada, respeitando o livre-arbítrio de cada um, a autonomia de cada um, mas compreendendo a necessidade do viver ético, honesto, solidário. E tudo isso tem que acontecer na família para que, na sequência, possamos, todos nós, viver isso também na sociedade humana de uma forma geral, em todas as circunstâncias. Quando a família falha na educação dos seus membros, quando a família se transforma numa praça de guerra de egos, nós, com o tempo, estamos fadados a ver a queda da sociedade. Isso aconteceu com diversos impérios na história da humanidade. Basta lembrarmos aqui do famoso Império Romano, que se esfacelou por causa do alto materialismo, não apenas dos seus governantes, mas também do povo, pelos altos índices de sensualismo e de corrupção, materialismo exagerado, que foi tomando conta do Império Romano ao longo do tempo. E sem ética, sem honestidade, nada. Sem pensar no bem coletivo, o Império Romano foi caindo. Não por culpa pura e simplesmente dos seus imperadores, dos seus governantes, por culpa de todos. Todos nós que nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, esquecidos da nossa realidade espiritual. E quando esquecemos disso, a educação moral fica em segundo plano e nada resiste e vai acabar, então, anunciando, mais cedo ou mais tarde, o fim daquele núcleo, daquela comunidade, daquela sociedade, daquele império, daquela civilização. Mas não é isso o que Deus quer, porque Deus é amor, Deus nos ama e Ele quer que aprendamos a nos amar. Tenhamos consciência de que a família é espaço de convivência privilegiado aqui na humanidade. E que a família é a célula básica, central dessa mesma humanidade. Quando conseguirmos viver no núcleo familiar, em paz, com amor, conseguiremos, então, viver também na humanidade, em paz e com amor. Uma coisa está ligada à outra. Por isso que o Espiritismo nos diz
que só conseguiremos transformar a humanidade para melhor quando conseguirmos transformar os indivíduos para melhor, que começarão a se amar nos pequenos núcleos, a iniciar pela família, e assim a humanidade automaticamente, com o tempo, vai se transformar, porque os seus indivíduos estão transformados. E o papel do Espiritismo, a sua grande finalidade, é auxiliar os seres humanos para realizar a transformação moral de si mesmos e da humanidade. Compreendamos isso para que possamos, então, renovar os valores e os ideais que norteiam o nosso existir, o nosso conviver em família. E assim nós conseguiremos, paulatinamente, passo a passo, também nos amar em humanidade, nessa grande coletividade. Pensemos sobre todas essas coisas e deixo aqui o convite, quem quiser conhecer então o livro Família, Espaço de Convivência. Eu estou aqui com o exemplar impresso, mas a edição impressa já está esgotada, mas existe a edição digital, online, que pode ser adquirida na Amazon. Basta digitar amazon.com.br. É o que nós tínhamos a trazer a todos, agradecendo por esta oportunidade, que possamos pensar, refletir, amadurecer a nossa visão sobre a família através do Espiritismo e fazendo esforços para, acima de tudo, nos amarmos, deixarmos o passado lá atrás e no hoje construirmos um amanhã muito mais feliz. Meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Paz com todos os corações. Meu amigo, gratidão pelas palavras assim extraordinárias, esclarecedoras. Nós não temos perguntas, né? Mas eu gostaria de perguntar assim, quais os exercícios... Eu ia perguntar qual a importância da religião na família, mas você finalizou aí mais ou menos com isso, né? Então, Não, vamos... É uma boa pergunta. Pergunta importante, sim. Se você quiser comentar de novo... E eu emendaria perguntando, dentro desse contexto, né, religioso, quais os exercícios ou então as percepções que, principalmente os pais, né, que têm ali sobre sua responsabilidade os filhos, ou não os pais, né, mas, digamos assim, os responsáveis, que às vezes são padrinhos que têm os filhos, são pessoas que adotaram, né, padrinhos que adotaram como filhos, são pessoas que adotaram em orfanato, são tios que ficam responsáveis pelos sobrinhos por algum motivo, avós, enfim, muitas circunstâncias. Qual seria assim o exercício fundamental para se ter um lar harmônico, né? Além de eu ter perguntado o papel da religião, não precisa ser espírita, né? Mas ter uma religião que nos ajude a ter um convívio melhor diante do que a vida nos cobra ou nos oferece. Ok. 2 temas muito importantes. Então, vamos por partes, né? Vamos começar com a questão da importância da religião. Na verdade, e você colocou muito bem, não precisa ser, né, a espírita, porque, na verdade, mais importante não é exatamente a religião, mas o sentimento de religiosidade. Eu posso ser espírita, posso ser católico, evangélico, judeu, budista, islâmico, e assim por diante. São diversas e diversas religiões existentes tanto no Ocidente quanto no Oriente.
Posso ler, estudar, frequentar o meu templo religioso, obedecer os seus rituais, mas isso não quer dizer que eu me torne, ou me tenha tornado, uma pessoa melhor. Porque nós podemos fazer isso de forma formal, quando, em verdade, tem que ser do fundo da própria alma. E aí tem que entrar a questão do sentimento. Então, a religião é importante porque vai nos levar a isso, ou pelo menos deveria nos levar a compreendermos a importância do sentimento da fé, da crença e da nossa autotransformação a partir do que aprendemos com a religião. Quando desdenhamos a religião, obviamente que nós não conseguiremos trabalhar sentimento de religiosidade, sentimento de espiritualidade. Por isso que a religião é muito importante. Mas os pais e responsáveis devem entender que, enquanto educadores que são, eles precisam, junto aos seus filhos, ir além dos formalismos da sua religião, quando a ensinam aos seus filhos. Eles precisam sentir a religião que professam, das quais são adeptos, para passar esse sentir, esse sentimento aos filhos. E não apenas através dos ensinos, mas principalmente através dos exemplos. Quando a família não tem ligação, não tem nenhum tipo de vínculo com uma religião, é uma porta aberta para o materialismo, para o egoísmo. Porque toda religião vai fazer com que, pelo menos, pensemos sobre as questões de ordem espiritual. Basicamente, toda religião tem como princípio a existência da alma, embora cada religião tenha a sua visão sobre a alma. Mas pensar que eu sou uma alma já me tira da condição materialista da existência humana, porque me leva a uma condição espiritualista. Nós espíritas, falando mais diretamente, temos uma grande responsabilidade quanto a isso, porque sabemos que o espiritismo não é uma religião formal. No espiritismo, nós não temos dogmas, nós não temos vestes especiais, nós não temos sacerdócio, nós não temos rituais, nada dessas coisas. Porque o espiritismo é uma doutrina de sentimento, de coração, de fé raciocinada. Então, não adianta ficar fazendo com que os nossos filhos decorem os princípios básicos do espiritismo, a vida de Allan Kardec e assim por diante. Essas coisas têm a sua importância, mas mais importante é aprender a praticar, a fazer a caridade. A nossa bandeira é fora da caridade não há salvação. E quanto mais amor ao próximo tivermos, quanto mais caridade realizarmos, mais perto estaremos da perfeição. Porque é o amor que faz a medida da nossa evolução. Toda religião, toda doutrina que nos leve a praticar o bem, que nos leve a nos aperfeiçoarmos, ela é boa. Por isso, nós espíritas respeitamos a todas as religiões e estamos vendo que precisamos sair do formalismo para a essência da religião, que significa fazer a religação nossa com Deus. Então, a religião presente na família, desse ponto de vista moral e de sentimento, é, de fato, muito importante para a nossa espiritualização e para podermos, então, nos renovarmos, nos transformarmos e transformarmos a humanidade. E aí você tocou o segundo ponto, que é essa questão, o exercício fundamental
para a melhor convivência em família? É o exemplo. É se esforçar para ser exemplo, para dar um bom exemplo. Enquanto todos gritam, você cala. Enquanto todos perdem a paciência, você tolera. Enquanto todos cobram, você compreende. E, na verdade, tudo isso nada mais é do que o exercício do amor. Colocar o amor em ação. É isso que nós precisamos fazer. Não adianta admirar os outros que são modelos. Eu admiro o Chico Xavier. Eu admiro o Francisco de Assis. Eu admiro Madre Teresa de Calcutá. Como eles nos dão lição de paciência, de compreensão, de tolerância, como conseguiram amar sem nenhum tipo de discriminação, de distinção. Precisamos fazer. O esforço que eles fizeram para chegar a esse nível, precisamos fazer. Então, temos que começar em família. Amar. Esse é o exercício. E nesse exercício do amor, entram todas as virtudes. Bom, eu preciso aumentar o meu nível de paciência. Eu preciso ser mais compreensivo. Eu preciso exercitar mais a tolerância. Eu preciso colaborar mais. Eu preciso calar as críticas, os julgamentos. Aliás, como disse Jesus, com a mesma medida que julgarmos os outros, seremos julgados pela lei divina. Então, esse é o grande exercício. Colocar finalmente o amor em ação. Nós vamos falhar? Vamos. Vamos ter dificuldades? Com certeza. Mas é dia após dia. E se trabalhando. Ontem, eu não consegui. Tá? Não consegui e acabei falando que não devia. Aí hoje, primeira coisa, vou lá pedir desculpa. Isso mesmo. Vou pedir perdão. E vou dizer a mim mesmo que na próxima vez, em circunstância igual ou semelhante, eu vou me conter. E quando falar, vou falar para construir, para orientar de forma moral e seguir o meu caminho. Então, esse é o exercício que nós temos que fazer. O exercício de colocar o amor em ação e que ter uma religião vai, com certeza, nos alicerçar bastante. É o que temos que fazer na família. Tá ótimo, Marcos. Muito bom os seus esclarecimentos. E a gente tem um aliado, você falou aí no decorrer da sua palestra, né? Uma aliada, na verdade, a reencarnação, né? Errou, né? A gente não vai conseguir fazer tudo nessa, aprender tudo nessa, então a gente, né, que a gente tenha bondade no coração para calar, pedir perdão e construir para o futuro cada vez melhor o convívio entre família, né? Obrigado pelos seus esclarecimentos, Marcos. Excelente. Obrigado mesmo. Tá bom, meu amigo? Quer fazer as suas considerações finais a respeito do que você falou, já que não temos mais perguntas? Bom, primeiramente, agradecer a você por esta coordenação, agradecer ao Luz e Amor pelo convite e esta oportunidade de trabalho, e que, ao mesmo tempo, é de aprendizado, porque nós temos que ler, reler, né, e nos preparar para passarmos o tema, e rogando a todos que, sejam quais forem as dificuldades familiares que tenhamos, e, de fato, aqui na Terra, nós ainda temos situações que são muito complicadas, que são muito difíceis, entendamos que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se pegarmos esse caminho do amai-vos uns aos outros, nós conseguiremos
vencer todos esses desafios existenciais e seremos recebidos de retorno ao mundo espiritual com bastante alegria. Não nos queixemos de Deus. As colheitas que estamos fazendo hoje têm por causa o que fizemos no passado, mas não compliquemos com o nosso egoísmo e com o nosso orgulho. Pelo contrário, descompliquemos utilizando o amor e tenhamos certeza que não somos desamparados. Jesus está conosco, os bons espíritos estão conosco. Coloquemos em ação o nosso potencial divino, seguindo sempre para a frente e para o alto. É isso. Tá ótimo, Marcos. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Esperamos tê-lo aqui em outras vezes, tanto online como presencial, já que a gente mais para frente estaremos aí com mais uma reunião pública online e também presencial, né? Fica com Deus. Então ficou aí o recado do nosso amigo, um excelente trabalho apresentado. Família, espaço de convivência. E também tem o seu livro lá, quem quiser, né, adquirir, tem ele físico, pode fazer o pedido aqui pela nossa biblioteca ou acessar a Amazon e adquirir para se aprofundar mais num tema sempre fascinante e interminável, né? Porque cada família é uma família. E com certeza, lendo, a gente vai aprender muito a respeito. Mais uma vez, gratidão pelo seu trabalho apresentado aqui. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Então, meus irmãos, finalizando o trabalho aqui, né, com excelente apresentação do nosso irmão Marcos, vamos fazer a prece final e dar alguns recados aqui referente às nossas atividades de amanhã e do decorrer da semana. E também temos um convite muito especial para vocês. Então, que possamos, nesse momento sagrado e feliz por ter obtido informações preciosas acerca do convívio familiar, né? Esse presente formidável de Deus, onde podemos nos acertar diante dos percalços que tivemos no passado. Profundamente gratos estamos, Senhor, por esta oportunidade, que possamos pôr em prática o que nos foi ensinado na tarde e noite de hoje. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Bom, então, como dissemos, né, nós temos alguns recados, vamos colocar aqui na tela. Amanhã nós temos o Marco Leite, da Federação Espírita Brasileira, dando continuidade ao tema família, né? O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. É uma campanha antiga, né? Digamos assim, né? Ela teve oportunidade de aparecer outras vezes, mas como dissemos antes, é um tema sempre atual, com assuntos intermináveis. Amanhã, dia 23, das 17 às 18h30, esperamos vocês, estão todos convidados. Na segunda-feira, nós temos a Tânia Mara, uma irmã aqui da casa. Essa palestra será presencial, mas também quem não puder estar conosco poderá assistir pelo YouTube e Facebook. Também, continuando no mesmo assunto, família material e esquecimento do passado. Muito importante a gente saber desse assunto aí, que vai ser apresentado pela irmã na segunda-feira, de 15 às 16 horas. E na terça, nós temos a Dalvanete Albuquerque, também uma irmã aqui da casa, que vai falar, né, parentela corpórea e parentela espiritual. Também é um assunto
pertinente à família. E a mensagem aqui, o recadinho, por último, né, é o nosso aniversário da nossa casa, no dia 1º de junho, que é uma quinta-feira, tá? Não é uma reunião de costume, mas por ser quinta-feira, por ser o dia 1º, quinta-feira, às 19 horas, a gente vai insistir na data para que a gente possa comemorar 122 anos do GPELA. Essa vai ser a nossa reunião comemorativa com o tema Centro Espírita, uma visão construtiva. Dia 1º de junho, quinta-feira, às 19 horas, estão todos convidados, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Gostaríamos de agradecer à TV Nova Luz pelo apoio e também por compartilhar em seu canal as nossas reuniões que transmitimos. A Rádio Rio de Janeiro, que está sempre divulgando os nossos eventos pela sua rádio. E assim, agradecer por último a vocês pela atenção, pelo carinho que tem sempre direcionado a cada um de nós. E, se possível, compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp. Isso é muito importante para a gente ter um alcance maior na divulgação da doutrina espírita. Mais uma vez, repetindo, né? Obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.